tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Olá pessoal, estamos começando mais um programa do Contra. Hoje gravamos aqui na Faculdade do Vale e na mesa para a gente discutir sobre um assunto muito importante e muito triste ao mesmo tempo, que é a crise climática. Camila, Rafa e Thierry. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto o mundo todo vem sofrendo, né? Com tantas mudanças climáticas que vêm acontecendo, quantas catástrofes, desastres, né? E o quanto isso está influenciando na vida de todos nós. Bom, o Brasil já sofre com a violência de eventos climáticos externos já faz um bom tempo. E olha que não foi por falta de aviso, né? Seca na Amazônia e no Centro-Oeste, incêndios no Pantanal, inundações catastróficas no Sul, fortes ondas de calor, né, que de manhã a gente sai de casa com uma roupa, quando chega no meio do dia já não tá bom, quando chega à tarde já esfria de novo, troca de novo, né? Cada dia mais difícil, né? E a gente sabe que não para por aí. A gente sabe que se a gente não tomar uma atitude hoje, ontem, a coisa vai piorar. Fortes ondas de calor, desmoronamentos, enchentes, mortos, desalojados, esse é o resultado, sem contar no aumento no número de refugiados climáticos. Para falar sobre tudo isso, eu vou começar com a Camila. Vamos lá, Cá. O mundo vai enfrentar desastres cada vez maiores se a gente não se posicionar de forma diferente, né? Se a gente não reinventar a nossa maneira, o nosso modo de viver, o nosso modo de produzir, e a gente já está na urgência, na emergência. O que fazer para mudar isso? Ou é possível a gente mudar esse quadro? Eu acho que a gente está vivendo para lá não é mais uma crise climática, né? A gente está vivendo um processo onde a gente achou mesmo que o planeta ia dar conta e eu vou existir, né? E isso é insustentável em qualquer tipo de bioma, qualquer tipo de existência, seja ela humana, animal, vegetal. A gente explora demais esse lugar que a gente chama de planeta, né? E a exploração, todo tipo de exploração, ela vai gerar um estresse do próprio sistema natural, né? A gente explorou demais e não pensou nas consequências dessa exploração. Mas o que tem tomado assim, um pouco mais a centralidade da preocupação são as queimadas criminosas, né? A gente está vivendo um processo que é um pouco diferente do o planeta não dá conta. Não, eu estou atacando o planeta com intenções objetivas, políticas, éticas, de estar colocando o território num processo que é criminoso, né? A gente tem milhões de vídeos circulando de pessoas objetivamente colocando fogo em áreas inteiras e isso se descontrola. O sistema, os bombeiros não dão conta, não existe água suficiente para acabar com isso, porque a gente, dentro do sistema caseiro, a gente assim, pegou fogo, a gente joga água, apaga. O problema das queimadas é que existe um fogo interno, tanto da terra quanto dos materiais biológicos, né? Eles permanecem quentes e esse incêndio não termina. Por mais que você apague o fogo que está por cima, existe um fogo que ele se retroalimenta do ar, e são rajadas de ventos de quilômetros, porque a gente está acabando com a floresta. O vento não mantém a mesma velocidade, o fogo se mantém por muito tempo, e aí a gente está vivendo esse momento irrespirável, né? Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Né, Cá, que não é simples apagar um incêndio numa floresta, né?
Um satélite, ele demora 1h30 para identificar uma fumaça no meio de uma floresta, por exemplo, na Amazônia. E até os bombeiros chegarem lá, é muito difícil, aquilo já se alastrou e ficou incontrolável. Mas agora a gente tem o problema dos incêndios nas cidades, né? A gente está falando de um problema que não está lá na Amazônia, naquele lugar... Não está só lá, né? Todo mundo acha que é um lugar que é de difícil localização, que a população está mais afastada. A gente já não está falando mais de um incêndio de grandes florestas, né? A gente teve um incêndio em Avaré de grandes proporções, que quase queimou casa. E, aliás, né? Esse incêndio que aconteceu na quinta-feira passada, no bairro São José, aqui de Avaré, quem é daqui da região deve conhecer, ao mesmo tempo que teve esse incêndio que foi horrível nesse bairro, em outro bairro próximo também estava tendo um incêndio em menor proporção. E aí essas pessoas com incêndio de menor proporção chamavam os bombeiros e os bombeiros não chegavam porque estavam tentando combater o incêndio do bairro São José. Com isso, o outro bairro se alastrando, ventando, a cidade ficou toda cheia de fumaça, foi horrível. Nós estávamos juntas, inclusive, nessa noite, Sim. né? E a gente, realmente, no Instituto Federal, lá, o ar insustentável, a gente estava ao ar livre e sustentável, difícil de respirar mesmo. E é isso que tem acontecido, né? É um processo que, na verdade, a gente tem que pensar o ser, né? A gente acha que o problema agora é a queimada. Ai, parem as queimadas. O que está sendo feito? Não é o que a gente não fez e o que a gente continua não fazendo e um grupo muito organizado tem sistematizado incêndios objetivados, com intenções políticas, porque a gente está vivendo um cenário político municipal. Sim. Né? E quando você pensa nesses focos que são provocados, eles são provocados para provocar um sistema que não funciona, uma argumentação e todo um discurso de fragilidade do sistema municipal que não funciona, de uma rede que não está preparada, de um hospital, porque a crise climática ela vai gerar problemas pulmonares, as pessoas ficam com a saúde debilitada, as pessoas ficam mais doentes. Né? A gente está vivendo um colapso que é do planeta, gerado por nós mesmos, mas uma dificuldade imensa de ver isso como uma questão que é política, mas ela é de uma abrangência atitudinal, pessoal, que as pessoas se descomprometem. Eu acho assim, há um descomprometimento de tudo. O planeta não está dando conta, essa coisa externa a mim que é o planeta. É importante. Exato. Eu tô aqui, eu tô tocando a minha vida. O Krenak fala muito isso. O Krenak fala muito, critica muito essa atitude nossa, de ser humano, da gente se enxergar fora do meio ambiente, como se nós fôssemos algo externo ao meio ambiente, o que não é, né? Tá vendo? É a catástrofe que é, exato. Mas é incrível que é uma construção, ele demonstra isso muito bem, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que é um texto maravilhoso dele, que a gente vai construindo historicamente o que é a humanidade, para chegar nesse ponto. Não, nós, humanidade, o que é a humanidade? Civilização europeia, ocidental, de mercado, capitalista, enfim. A gente entende isso como civilização. E os povos nativos, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, enfim, os caiçaras, isso é uma sub-humanidade. Esses caras não consomem, esses caras não... A gente vai ver desse jeito, só que... Não produzem, não consomem, né? Mais do que não consumir é não produzir. Não produzir, exato. Né? Só que essa visão de mundo vai descolando, exatamente. O que o governo chama de terra desocupada, na verdade tem dono. E essa questão, é importante isso. Me fala uma coisa, essa coisa da gente olhar, é responsabilidade do governo, é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do presidente. Nós, como pessoas que vivemos em sociedade, qual é a nossa responsabilidade nisso? Eu acho que existem as responsabilidades de todos os entes. Eu acho que sim, o poder público tem responsabilidade sim, de conscientizar, de fazer campanhas para que as pessoas entendam o impacto, o perigo disso, de gerar qualidade de vida para as pessoas, para todas elas,
tá lá na comunidade ribeirinha, completamente isolado, você falava, demorado, descobriu um incêndio, aí eu pensei também, pô, aí com a ausência de água total não tem como chegar em vários lugares, né, porque são vias navegáveis. Então tem essa responsabilidade, mas enquanto indivíduo também, de repensar, primeiro, prática de consumo, repensar atitude, existência, e pensar nisso que o Krenak está falando, eu sei que é difícil, a gente não vai viver de maneira primitiva, para usar um termo que tradicionalmente se usa, povos tradicionais como povos primitivos. A gente não vai voltar para a floresta, mas a gente precisa entender-se como parte desse meio, né? Parte desse todo, porque senão acabou a terra, né? Não tem como. É possível, será, Thierry, alcançar esse equilíbrio que o Rafa está falando entre tudo aquilo que os povos primitivos, né, vamos dizer assim, faziam lá atrás, de preservação mesmo, até hoje fazem, né, visto que as áreas preservadas hoje, demarcadas, por exemplo, elas estão muito mais conservadas do que as áreas que não têm, né, esse cuidado dos povos originários, vamos dizer assim. E a gente sabe também que o agronegócio impacta muito, muito. Tem esperança aí? A gente consegue mudar esse quadro da história? Eu acho que tem, eu acho que é trabalho de formiguinha de conjunto, é isso que falta. De ver a necessidade do povo e o governo agir, o poder público agir, não tem como. E não acontece isso, né? Sempre essa coisa de eleição, que é o que a gente está vivendo. Sempre tem um poder a mais, nunca é pro bem do povo. Você acha que as pessoas votam adequadamente? Elas estão preocupadas em discutir as ideias, realmente o que é bom para a sociedade, para todos, ou ainda esse individualismo prejudica muito na hora do voto? Pelo que eu convivo, não. Nunca se vota pensando no social. Eu voto pelo social, eu quero pensar em mim, cuidar só de mim, eu não quero cuidar da rua, eu não quero cuidar do meio ambiente, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que cuidar de mim, tenho que trabalhar, não sei o quê. Agora tem que pensar em asfalto, então eu voto para que alguém no poder público cuide disso. E as pessoas acho que não pensam. E é muito complicado, porque assim, no momento das eleições ali, até existem algumas pessoas que apresentam boas ideias, que tentam levar isso adiante, mas me parece que essas ideias se perdem a hora que elas estão no poder. Mas é uma resistência de mercado, é uma resistência de um sistema que ele é muito exitoso em se transformar. E não é o fantasma do capitalismo, é o capitalismo real, é o mercado real. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, quando a gente usa os termos capitalismo, mercado, né, a tal da mão invisível. E fica tudo menos subjetivo, assim. Parece que não existe no imaginário, o dono da empresa. Não tem uma cara. Não, gente, tem um dono, tem um cara lá que assina, tem um CEO, tem um cara chamado mercado que é nomeado, que tem responsabilidades com as cidades onde coloca suas indústrias, que tem uma responsabilidade com as prefeituras, que deve ter uma responsabilidade com aquele grupo social. Não é abstrato, é isso que eu falo. Para eu conseguir atingir o objetivo coletivo, eu tenho que colocar essa galera na berlinda. E colocar essa galera na berlinda, eu tenho que ter um sistema político e social e de controle. Os meios de controle, eles foram sucateados nos últimos 6, 10 anos aí. Né? A gente teve a reabertura do INCRA, a reabertura do Ministério do Trabalho, a reabertura do Ministério da Cultura, e isso leva um tempo enorme. Gente, a FUNAI teve que ser reconstruída. E assim, leva um tempo enorme e a gente já não tem tempo mais. Não, e existia, parou de existir, aí eu tenho que dar de novo espaço para essa galera trabalhar e dar os meios, as ferramentas, tipo, o pessoal da fiscalização na Amazônia, eles explodem caminhão e draga de rio todo dia, gente. O mercado do minério, do ouro, da estratificação totalmente violenta que destrói não só a Amazônia e os povos ribeirinhos e os povos originários, não é de hoje. E aí você vê uma volta das ações de controle.
E tem que queimar no meio da floresta a máquina. Como que essa máquina chegou lá e ninguém viu? Como que chega um trator, uma draga, uma equipe, aquilo anos, faz 20 anos que esse pessoal está explorando ali. Existe um sistema que está protegendo isso e isso passa pela política. E é o poder público, ele tem essa fissura, né? Que a gente não está falando de uma corrupção abstrata, a gente está falando da prática da corrupção como trabalho. Tem uma frase importante que o Rafa acabou de falar ali, que é inevitável a gente não dizer, que ficou um clichê aí, por assim dizer, do governo passado, que é vamos deixar a boiada passar, né? Para falar sobre isso, a gente vai para o segundo bloco, vamos abordar um pouquinho mais esse tema, mas também a gente vai falar de formas de combater esse mal que vem assolando não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Então segura um pouquinho que no segundo bloco tem muito mais sobre crise climática com a galera aqui do Contra. Até já! Ficando cego pra poder guiar.